Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de dezembro, nós vamos meditar de Gálatas, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos continuar, falando sobre aquilo que Paulo quer admoestar a igreja da Galáxia, as igrejas que estavam ali fundadas na sua primeira viagem missionária. Eu falei sobre isso ontem, não é? E lá tinha problemas bem sérios, sobre aí o embate, entre os costumes, entre a lei e aquilo que Cristo veio trazer na cruz, que é a justificação mediante a fé. E Paulo vai ser aquele defensor do evangelho autêntico, E eu já quero pedir que você curta este vídeo, compartilha com mais alguém lá no grupo da família, da empresa, da faculdade, da igreja, Compartilha, convide outros, para ter esse tempo de prioridade. Tenho frisado aqui que priorizar a palavra de Deus é um estilo de vida. Então, já estamos daqui a pouco encerrando no dia 31 de dezembro a leitura anual de toda a Bíblia. Você já leu a Bíblia em um ano? Pois bem, te convido, se já leu, ler novamente. Iniciaremos em 1º de janeiro. E se você não leu, que bom que você está aqui, porque eu vou te desafiar a 2025 você ler a Bíblia em um ano. Iniciamos dia 1º de janeiro, então é importante, se inscreva no canal, porque assim você vai ser notificado todos os dias da leitura bíblica, E assim nós vamos poder seguir aqui um caminho onde é gerado vida em nós através da palavra de Deus. Então, digo, pois, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor, nada diferente do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Querido, tem coisa mais extraordinária do que isso? Eu e você fomos adotados como filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Através da morte de Jesus, ele tornou possível, sim, todas as coisas, Ele, por isso que o Novo Testamento enfatiza tanto a respeito, de que Jesus, ele é o único caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Como diz João, ninguém vai ao Pai, senão por ele. Olha só o que ele continua dizendo aqui. E porque vós sois filhos, enviou Deus, nosso coração, o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai, Então, no original, esse Abba, Pai, quer dizer paizinho, Abba. É pai, paizinho, Que aconchego nos traz esta palavra, Podemos chamar Deus de Pai. E é assim que Jesus nos mostra o modelo de oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu. Só isso nos enche, só isso nos aconchega, só isso nos faz, ter a segurança necessária para caminharmos aqui nessa terra. E ele continua, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Não basta ser filho, tem que ser herdeiro. Olha que coisa extraordinária. E eles queriam, diminuir tudo isso pela observância da lei. Você consegue ver como Paulo precisa ser firme para que
Não peguem todo essa beleza que é a obra da cruz e sujeite a tradições, né? E ele continua falando, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses, que por natureza não o são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estás, voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-nos? Guardais dias, meses, tempo, ano, receio de vós, que tenha eu trabalhado em vão convosco. Sede qual eu sou, também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendeste. E vós sabeis que vos preguei o evangelho em primeira vez, por causa de uma enfermidade física, aposto que a minha enfermidade na carne foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que efeito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo, pois por vos dizer a verdade? Ou vós obsequiam, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, porque o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, Paulo está dizendo aqui, né, que ele foi recebido pelos Gálatas, né, quando anunciou a eles o evangelho. Foi uma recepção tão extraordinária, foi algo tão maravilhoso que Paulo teve por parte desse povo, dessa igreja que se formou, né? E agora Paulo está precisando pegar pesado com eles, né? Então Paulo fala que de novo está tendo dores de parto para que Cristo fosse gerado neles, né? Então ele fala aqui, ó, meu filho, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco, falando-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo ao vosso respeito. Então, a igreja estava sendo contaminada pelo costume. Lembra que eu falei ontem, né? Iniciando aqui o livro de Gálatas, que havia nesta igreja muitos membros do partido legalista e que eram defensores, né, do judaísmo, defensores da lei, da circuncisão. É este embate que está contaminando aqui a igreja, né, tirando a autenticidade, a grandiosidade da obra da cruz, que claro, a obra da cruz era importante, mas a circuncisão também. A obra da cruz era importante, mas se não houver observação da lei, nada vai valer a obra da cruz. Era bem isso que estava acontecendo por lá. Então, por isso que Paulo fala com essa veemência de dores de parto. Já pensou o que é dor de parto, né? É desse jeito que Paulo ora, intercede por esta igreja, para que Cristo seja gerado neles. E aí, dizei vós que quereis estar sobre a lei? Acaso não ouviste a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, né? Um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e da livre, mediante a promessa. De quem nós estamos falando? Agar e Sara. Estamos falando de Isaque.
né? Então, filho da promessa. Estas coisas são alegorias, porque estas duas mulheres representam duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera por escravidão, e esta é Agar, então está falando da lei. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém lá em cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegrar-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que estás em trabalho de parto, porque são muito mais numerosos filhos da abandonada do que as do marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, mas também agora, contudo, o que diz as Escrituras. Então, ele está mencionando fatos, né, ligados ali aos filhos de Abraão, de Gênesis 21, 9. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. É o embate que teve entre Sara e sua serva Agar, né? Tá lá em Gênesis 21, 10. Assim, irmãos, como filhos, não da escrava e sim da livre. Então, é essa analogia que Paulo vai fazer usando a figura de Abraão, que é o nosso pai na fé. Ou a lei ou a Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada se aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligardes, vós que procurais justificar-vos da lei, da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém de Deus, que provém da fé em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua por amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimenteis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, e ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se multiplicassem o que vos incita ao rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros por amor. Porque toda a lei que se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele está falando de Levítico, isso mesmo, Levítico 19, 18. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutualmente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfaça as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza,
lascívia, que é a sensualidade, né? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito dos quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9. É isso mesmo. O fruto do Espírito, né? É o caráter de Deus em mim. E ele tem 9 que nós já falamos aqui. E eu costumo dizer, né, que o fruto do Espírito, algumas pessoas falam frutos do Espírito. Não, é fruto, né? É como se você pegasse uma mexerica. Já abriu a mexerica? É um fruto com vários gominhos, não é? Cada gominho desse representa aqui um fruto do Espírito. Então, nunca mais você vai esquecer isso, né? Então, você pega uma mexerica e aí você vai pegando gomos por gomos, né? E você vai degustando, né? Então, lembre aí o fruto do Espírito, como a mexerica, e os gomozinhos, né? Como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9. Contra essas coisas, não há lei. Então, o Espírito em mim opera o caráter de Cristo. E a manifestação disso é o quê? Através do fruto do Espírito. Então, se eu sou de Deus, se eu sou de Cristo, se eu recebi a salvação, se eu me dispus a ser discípulo de Jesus aqui nessa terra, caminhar após Jesus, eu preciso ter o caráter de Deus impresso em mim, e isso vai ser manifesto no meu dia a dia, quando eu, nas situações do dia a dia, sou manso. Quando nas situações do dia a dia, eu permaneço alegre, porque a alegria do Senhor, ela é a minha força. Então, ela é independente das adversidades da vida. Quando, mesmo em meio às turbulências e incertezas da vida, eu permaneço em paz. Mesmo, né, diante de pressão, eu sou longânimo, né? Eu tenho benignidade, eu manifesto bondade, eu sou fiel, né, a Deus. Eu sou fiel aos relacionamentos que eu tenho, aquilo que eu me comprometi a ser, a fazer, né? Então, isso é fidelidade, né? Não é só em relação a Deus, é também em relação às pessoas que eu me relaciono, aquilo que eu me comprometi. A mansidão, o domínio próprio, eu não explodo por qualquer coisa, né? Eu não me desequilibro. Domínio próprio fala de equilíbrio. Então você percebe que a obra da cruz, ela é manifesta no meu dia a dia através do fruto do Espírito, que é o caráter de Deus em mim. Olha que desafio nós temos todos os dias, né? Então, ele continua dizendo, e são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Então, se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Não deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. E aí no capítulo 6, né, ele fala sobre o auxílio mútuo, a responsabilidade pessoal de cada cristão. Veja só, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura e guarda-te para que também não sejais tentado. Levai a carga um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo.
Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas aprove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo, né? Então Jesus não fez essa proposta, né? Toma a tua cruz e siga-me, né? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganei, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, na carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito colhe vida eterna. Eu não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi, de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-me na carne, esse vos contristai e vos circuncidais, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vós circuncideis para se gloriarem na sua carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, que é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Esse nova criatura que ele está falando da transformação que a cruz deve promover em mim. E todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz, misericórdia seja sobre todo Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, ou seja, ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amanhã iniciaremos o livro de Efésios. Deixa eu orar por você. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dom gratuito da salvação, pela vida eterna através de Cristo Jesus. Ajuda-nos sim, Senhor, todos os dias aqui nessa terra, manifestar o caráter de Cristo impresso em nós, através das nossas atitudes. E eu sei que isso será só possível se estivermos junto a Ti, se o Teu Espírito nos ajudar em todos os nossos dias. Por isso, colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.